14ª Reunião Regional da Amped Sudeste. Direito à vida, direito à educação em tempos de pandemia. Atividade cultural. Apoio APG UERJ, Associação de Pós-Graduandos UERJ. André Costa Pinto, áudio, trans, visual. Olha, já dando uma volta, né? Passei por várias salas. Essa Amped tá uma coisa imperdível, né? E a gente está aqui na agenda cultural dessa 14ª Amped, que é uma realização aí incrível da Amped Sudeste, né? Esse evento que acontece de 2 em 2 anos, né? Porque um ano ele é nacional, outro ano ele é regional. A gente está na agenda cultural, que é uma produção da Associação de Pós-Graduandos da UERJ, né, uma parceria nossa com essa representatividade estudantil que é tão importante. E eu sou a Sara. Sou loira, sou aí uma mulher na casa dos entre 40 e 50 anos, travesti, usando brinco, um colar, ao fundo tem uma estante com alguns livros. E eu sou uma travesti na educação e da educação, o que significa que eu era travesti quando eu tive a minha formação educacional, e eu sou travesti hoje como professora, como educadora, como mestre em educação que sou. E hoje, uma coisa que a gente preparou para vocês foi um projeto do André Costa Pinto, que é sobre áudio transvisual, e vocês vão conhecer aí alguns dos filmes que foram produzidos em um curso. A conversa tá boa, tá interessante, se liga aí. Coloca um pedacinho aí do primeiro vídeo e vamos prosear com o André. Todo dia eu morro ao me olhar no espelho e ver refletido algo que não vejo como eu, cheio de códigos binários de gênero, me enfiado goela abaixo, me consumindo até a última gota de disforia. Uau, né? Que coisa! A gente vê aí um trabalho muito bacana. E para explicar um pouco desse trabalho, deixa eu chamar um cara que é muito importante nesse movimento que foi apresentado a vocês. André Costa Pinto, que é você? Presente-se, por favor. O André, ele na tela, para quem aí está cegos, né, e pessoas que, como eu, têm baixa visão, vou fazer uma descrição. O André é um homem branco, ele usa cabelo curto preto e tem barba cerrada. André, seja muito bem-vindo à 14ª Amped Sudeste. Muito obrigado, Sara. Desde já agradeço bastante essa participação aqui com todos vocês. Fico muito feliz em poder já abrir esse encontro, mostrando esse curta da Cenobit Monroe, chamado A Hora do Banho, porque é processo, é fruto de um projeto que começou em meio a essa pandemia, que foi um curso de formação audiovisual voltado exclusivamente para pessoas trans. O que isso vem falar um pouco da minha obra, porque eu já tinha essas personagens trans dentro do meu cinema, mas não saberia se isso era meu lugar de fala, porque eu falava muito mais de afeto, porque quando eu fui fazer os meus filmes sobre isso, eu falava de uma prima, e mais tarde, com madame, de uma tia. Então, assim, minha perspectiva era totalmente afetiva para poder produzir esses conteúdos. E chegou um determinado momento que, olhando ao redor, como eu tinha duas mulheres muito fortes, muito presentes na minha vida, mulheres trans, primeiro a Amanda, que é minha prima, que foi minha melhor amiga desde a infância, que até hoje é minha melhor amiga, e a gente cresceu junto, quanto primos, e mais tarde tem uma tia, que é a Camille, que tem toda essa representatividade de projetos sociais. Eu entendi que essas pessoas não teriam que estar só na frente das câmeras, faltava também, eu sentia falta de ter pessoas trans por trás das câmeras, porque, quanto realizador, diretor e roteirista, eu entendo que
Quem conta a história é quem escreve, é quem opera a câmera, quem está por trás dela que pode poder fazer esse processo de história. Então, olhando ao meu redor, eu nunca tive pessoas trans na equipe técnica. E muito mais do que entender o canto, que não era o canto que me cabia, eu acho que não cabia a ninguém, de ser salvador da pátria, esse título não cabe para ninguém, é a gente poder entender qual o nosso papel social dentro da profissão. E aí veio a ideia de, quanto formador e quanto professor, por que não abrir um curso audiovisual e que possibilitasse o acesso para ter pessoas trans? Se eu queria trabalhar com essas pessoas e outros espaços não tinha, porque então não partilhar um pouco dessa história para mim, que já sou professor e que já trabalho com vários cursos de formação audiovisual. E meu primeiro parâmetro foi entender que, quando eu fosse dar esse curso, minha contribuição com ele seria uma contribuição estritamente técnica. Eu iria ensinar técnica, o que era operação de câmera, o que era operação de som, o que era roteiro, o que era direção. Então, chamei outras pessoas já de reconhecida atuação no mercado audiovisual, mas que pudesse dar liberdade a cada aluno que estava dentro dessa sala de aula para poder contar a sua história e poder apontar a câmera para onde quisesse. E minha surpresa dentro desse processo foi a diversidade de linguagens que a gente trouxe dentro desse conteúdo audiovisual, porque a gente trouxe documentários, surgiram ficções, surgiram projetos de computação gráfica com chroma key, surgiu animação em 3D, surgiu cinema experimental, surgiu videodança. Então, assim, a possibilidade de histórias que foram contadas foi o processo mais instigante de tudo isso, porque quando esse processo foi aberto, tivemos 30 pessoas inscritas de 16 estados brasileiros, o que já era amplo, porque a gente está fazendo isso via remota, digital, e dessas 30 pessoas inscritas, foram rodadas 17 curtas, coisas que eu não conheci, inclusive, em nenhum curso regular meu eu consegui fazer, rodar 17 curtas, a gente conseguiu ter esse processo, e o mais legal desse processo foi o apurado técnico que essas pessoas conseguiram trazer para frente da tela. E esse festival, dos outros 16 filmes, juntamente com esse da Cenobit, são 17, viraram um festival dentro da mídia Ninja, que foi exibido nacionalmente, esse festival durante 3 dias, e que agora a gente também recebeu a notícia essa semana maravilhosa que vai virar uma mostra competitiva especial dentro do Festival de Cinema de Vitória, que é o 5º maior festival de cinema do país hoje, inclusive com premiação dentro da mostra competitiva e tudo mais. E o mais legal desses filmes, que eu acho que o curso seguiu à risca aquilo que ele pediu, porque são filmes onde a equipe técnica é estritamente produzida por pessoas trans dirigindo, roteirizando, operando câmera, montando filmes, atuando na frente das câmeras, fazendo produção executiva. Então, assim, poder trazer essas cabeças técnicas de toda a equipe, é o que a gente busca, estritamente feito por essas pessoas trans. E 2 coisas eu acho que me motivaram para além da afetividade com as mulheres trans que eu tinha dentro de casa, dentro da família. Uma foi um processo da Laila Sá, que uma vez eu fui dar uma oficina dentro de um festival de diversidade sexual em Fortaleza, e era a única pessoa trans que estava ali, e ela me provocou que isso acontecesse. E outra amiga minha que é trans, que participou dentro de uma faculdade, que ela dizia muito isso, que era a questão de que espaço é esse que é dado para esse corpo? Você precisa explicar quem é você a todo momento, onde você chega, onde você tem que brigar por teu nome social na chamada, brigar pelo companheiro. Tu briga tanto pela vida que quando tu vem fazer alguma coisa, tu já não tem mais energia para fazer, porque tu teve que brigar com a vida toda para ser você. Então, eu acho que o mais massa desse curso foi isso. Tem uma turma com 30 pessoas trans, ninguém precisava explicar quem era. E volto a dizer, minha contribuição é estritamente técnica, porque o conteúdo, tudo que ali faz, as pessoas tiveram a liberdade de produzir e conduzir suas histórias para onde quisesse, e, para além disso, a diversidade de conteúdo que a gente pôde produzir dentro desse processo. André, eu conheço você da Amanda Monique, que é um outro filme que a gente vai falar daqui a pouco, mas vamos parar aqui um minutinho, porque eu quero que você chame outro filme para a gente poder exibir. O que vem aí agora? Eu vou chamar agora com vocês, então, A Neta de Cibele, que é um filme nacional da Nicole Alice Terra, que faz um filme sobre esse processo de pandemia e de como o cinema fez com que a família reconhecesse ela e chamasse ela pelo nome social que ela sempre brigou dentro de casa. Então, vocês podem ver agora A Neta de Cibele. Bora lá.
aconteceu uma coisa que me chamou muita atenção, que eu pensei, eu tenho que falar sobre isso. A coisa foi que você me chamou de neta pela primeira vez. Não me lembro, não. Você me chamou e isso foi muito forte pra mim. Porque você já tinha me chamado de neto, obviamente, mas não de neta. Você nunca tinha me chamado de neta. E é por isso também que eu escolhi esse nome. Podia botar uma sacanagem, uma brincadeira, um negócio qualquer. Botar reticência, botar alguma brincadeira, ou botar embaixo uma brincadeira. Quando a minha avó virou pra mim e falou... Porque talvez isso não tenha tanto significado para as pessoas cis. Porque minha avó falou muito naturalmente, mas... Quando minha avó virou pra mim e falou que eu era a neta dela, foi muito forte pra mim. Uma pessoa que tinha virado pra mim e falado, eu nunca vou te chamar de Nicole. Um ano depois, falar que eu sou a neta dela. Foi forte o suficiente pra eu decidir fazer o filme. 2020. Pandemia de Covid-19. Eu não passo mais por transfobia todos os dias da minha vida. Eu não passo mais por transfobia por sair na rua. Eu não passo mais por exigências de ter que me maquiar muito, de ter que agir de uma determinada forma na rua ou na frente dos outros, de ter que raspar meu rosto até não poder mais. Eu não passo mais por isso por enquanto, por causa da quarentena. Eu não estou mais sozinha porque tem você, né? Mas eu estava me sentindo muito sozinha. Ainda bem que tem você, porque senão eu não sei se eu aguentava não. Sabe, é difícil, né? A gente ficar nessa agonia. Ela não é minha avó de verdade, ela é minha tia. Ela é irmã da minha mãe. E eu cresci com os meus primos. Eu tenho a idade dos meus primos de segundo grau, que são netos dela, né? E aí eu cresci com ele chamando ela de vó. E eu sempre chamei ela assim. Só que, mesmo sempre chamando ela assim, eu nunca me senti tão ligada com ela como o resto da família era. Até porque ela era minha tia, ela não era minha avó de verdade, como ela era a avó deles, sabe? Só que, com o tempo, eu fui percebendo que ela era uma das poucas pessoas que eu podia contar. Que se eu precisasse de um refúgio, quando eu voltava para a Ilha do Governador, para fazer uma peça, para estudar, para trabalhar e etc., eu tinha a casa dela. Independente dela ser minha tia, dela ser minha avó, dela ser quem ela é, ela me abrigava lá. Minha mãe era maravilhosa, meu pai era meio brabo, mas ele não tinha amor para dar porque ele não teve amor. Então ele não sabia dar amor. E você considera que você sabe dar amor? Ah, eu sei. A minha mãe, ela era a pessoa que estava comigo independente de tudo. E eu tenho certeza que ela viraria pra mim e falaria que eu sou a filha dela, independente de qualquer outra pessoa. Que falasse o contrário, independente da família, independente do nome que eu fui batizada. Eles dizem que eles não julgam a gente. Dizem cuidar da gente, se preocupar, mas isso é mentira. Até porque se eles se preocupassem, eles conversariam sobre a gente e tirariam a gente das ruas. Eles, no meio de uma pandemia, não expulsariam várias pessoas que estão
numa casa precisando de ajuda, numa casa que cuida dessas pessoas, que acolhe essas pessoas, não só pessoas trans, pessoas que precisam de lugar, de acolhimento, de amor, de uma família. Se eles realmente se preocupassem com a gente, eles não estariam expulsando essas pessoas da casa nem. E eles não, com certeza não teriam me expulsado de casa também. Nem de casa, nem da família. Eles continuam me tratando no masculino, continuam fazendo piadinha com o meu antigo nome, continuam fazendo milhares de coisas para que eu não me sinta totalmente confortável em ser quem eu sou. Não, mas eu procuro ligar a família, eu procuro juntar, eu procuro fazer com que a família se encontre. Quando ela virou em nome da família e pediu desculpa pra mim por tudo que tinha acontecido, depois de eu passar 3 natais sem participar do Natal da família, eu me senti contemplado, eu senti que a conexão com ela, que eu achava que eu não tinha antes, na verdade tinha. Na verdade ela se importava tanto comigo e com o resto da família também, que ela queria que eu tivesse lá, que todo mundo tivesse em conjunto. Uma vez quando eu fui ao psiquiatra para começar meu processo de hormonização, precisava do encaminhamento dele. E ele, depois de uma longa e terrível conversa, virou para mim e falou que, por eu estar de calça, ele não me considerava mulher. Que iria assinar o meu encaminhamento, mas iria assinar com desgosto. Inclusive, ele fez o encaminhamento errado. Eu sabia que eu tinha ido pra lá não só porque ela tinha me pedido desculpa, mas porque eu tinha sentido a necessidade de ajudar ela, de falar, de estar com ela e ela se sentir amparada com alguém lá. Até porque minha avó é uma pessoa muito teimosa. A gente costuma dizer a frase que se teimosia pagasse imposto, a gente estava pobre. Tanto eu quanto ela. Porque nós somos muito teimosas. Quando eu decidi passar esse tempo com ela, eu percebi que ela estava sim precisando de ajuda, mais do que eu achava, e que ela não estava dizendo isso pra ninguém. Porque ela não quer preocupar as pessoas. Porque ela é teimosa. E uma mulher sempre independente, que sempre teve as coisas que ela queria porque ela foi atrás, nunca ouviu desaforo e etc. É uma mulher que eu sempre, inclusive, vi como um exemplo de uma pessoa que não precisa de outra para ser feliz. Desde que eu me lembro da minha avó, ela é solteira e ela é solteira e feliz com isso. E pensar que ela precisa tanto de alguém, mas não consegue pedir ajuda, não consegue deixar de lado algumas coisas para pedir ajuda, é algo muito forte para mim. Porque assim como ela se importou comigo, eu me importo muito com ela. Muito. Olha, foi uma loucura, mas realmente eu tinha que apoiar. Bati de frente com ela, pronto, eu disse que eu ia ficar com a Nicole e acabou. Eu queria que eles soubessem que eles fizeram isso tudo, que isso tudo aconteceu mesmo.
Às vezes acontece até de eu sentir que eu vivi errado. Que eu achei isso tudo errado, que eu que interpretei errado. Porque eles nunca fizeram essas coisas comigo. Que pra eles tá tudo bem. Tanto que foi uma quebra de expectativa enorme quando eu, chorosa, amei a minha avó me chamando de neta. E pra ela foi tipo, lembro não. Engraçado que ela falou que ela não ia chorar nas filmagens que eu fiz dela, mas eu tô chorando. Eu amo muito aquela velha coroca. Demais. Del, que filme, as cenas, a montagem, tudo isso muito bacana. Juntando aí o que a gente acaba de perceber, que é do campo do direito, a gente está aqui numa discussão que é muito mais do campo da cultura, mas que é enviesada pela educação, direitos humanos, né, possibilidade de existência. Queria te convidar, queria que você falasse um pouco sobre qual que é a diferença de formar mulheres e homens trans e pessoas travestis num curso como esse e formar outras pessoas. Você já, como cineasta trabalha em outros espaços. Eu acho, Sara, assim, o processo de formação e o conteúdo, ele é o mesmo distintamente para todas as pessoas. Eu acho que a gente teve esse mesmo espaço. Eu acho que a parte de diferenciar o que a gente teve nesse momento é porque a gente está lidando com pessoas que dentro do seu histórico de vida já vem cheio de várias marcas de violência, muitas dessas pessoas. E quando a gente fala não é só a violência física, é a violência psicológica, inclusive a própria violência da não aceitação dentro de casa. Então, assim, esse primeiro processo dessas pessoas é você poder lidar de forma geral com a autoestima, porque eu acho que o restante, a criatividade, para além da criatividade, a disponibilidade artística de se entregar dentro desse processo, ela foi muito mais intensa do que qualquer outro processo de turma que eu já passei. Eu me surpreendi, inclusive, com a quantidade de obras. Eu nunca conseguiria, na minha vida, ter 17 obras rodadas e com a qualidade técnica que a gente conseguiu. Nos cursos regulares, o máximo que eu conseguia ter urgente numa turma com curso regular, turmas pagas, e que a gente tem incentivo para rodar os filmes, eram 6 filmes de curta-metragem. A gente já conseguiu aqui 17 filmes, inclusive trazendo tecnologias como chroma key, computação gráfica, feitas talvez sem nenhum financiamento que a gente teve agora, e que em qualquer turma de formação normal gastaria 40, 50 mil reais para fazer esse processo, e uma aluna, que é a Sofia, que fez Como Inteligência de Amor, conseguiu dar conta desse processo sozinha, fazer o filme do eu sozinho. Time que só joga uma pessoa só para fazer seu cinema. Então, eu acho assim, dentro desse processo, eu acho que o problema não era os alunos ou as alunas, os alunos estavam dentro de sala de aula, era a sociedade cisnormativa que eu fui construído, então o processo era meu de professor, de como eu olharia para essas pessoas, e não a forma de que pessoas estariam dentro dessa sala de aula, desse reconhecimento. Eu acho que dentro desse processo, se a gente inverter a lógica, muito mais esse processo é um processo de formação e entendimento do professor, de quem está dando aula, mas não de quem está assistindo. Sim, perfeita colocação. E eu quero aí convidar quem está acompanhando a gente aqui a assistir mais um filme. O que vem agora, André? Qual que é a dica boa? A gente agora vai assistir o filme Dani Barbosa, Café com Rebu. Café com Rebu, Dani Barbosa, que é a nossa estrela maior aí, que fez Bacurau, que é uma representatividade sobretudo, e que vem aí nessa nova pegada com a gente. Vamos lá, então. Muita gente acha que a vida da gente é só transar e ser feliz. O pior é que chega uma certa idade que você não tem mais a preferência da clientela. Se essa merda de pandemia demorar muito, sei nem como vai ser.
indo, Caizinho. Tentei de novo pelo fixo. Quando atende, diz que está em análise. Tenta daí, Vera, pelo teu celular. Eu vou te mandar o número do CPF. Eu quero saber até quando vai estar em análise. Porque até a clientela que estava marcada, umas 4 ou 5. 5. Todo mundo já desmarcou. Tá tranquilo. Já baixa a internet que tu pagou esse mês. Qualquer coisa eu te digo. Agora 6. Pra senhora fazer uma chamada de vídeo pra mim, ou morreu alguém, ou é coisa muito pior. Mana, preciso contar isso olhando na sua cara. Vi seu bonitão ontem de manhã. Eu não falei? Coisa muito pior. Vomita. Mulher, eu tava chegando em casa, esperando a mãe abrir o portão, quando de repente o caminhão para daqui em frente de casa. Daí quando eu olho um macho gritando, ei, cara de quenga! Quando eu olho a cara do macho, tu acredita que foi comigo? E
Ih, querida, eu que tirei a maior onda com ele. Ele me pediu um copo d'água, perguntou até pela senhora. O motorista, amigo dele, queria ter fazer a linha comigo, mas eu achei ele uó. Sim, mas o que foi que a gata respondeu? Que fazia tempo que a gente não se via por conta dessa pandemia toda, sabe? E que a senhora agora mora numa kitnet. E eu disse até o local, viu? Nego, mas tu não falou da história da função não, né? Que eu voltei pra função não. Falei não, mulher. Falei não, mulher. Até porque Douglas jamais iria imaginar que depois de tanto tempo tu iria voltar pro escritório, né? Vera, alguma resposta? Ou não chegou nada ainda? Antes do almoço ainda houve outro cancelamento aqui. Pintou um extra. Acho que vai ser uma graninha legal. Inclusive já chegou. Douglas?
já saiu, ainda de voltar. Se adormeceu, sempre pode acordar. Esse começo querendo acabar. Escureceu, deixando o sol entrar. Ameaçando a sombra, assombração da liberdade solta na prisão. Pisa para acelerar, roda viva, vai girar, sai da pista, cai no mar, derramando na ladeira, quebra o pau na roda, deita a madeira na cabeça, para pra pensar. Dani Barbosa é tudo de bom, gente, na minha vida. Maravilhosa. Professora também, né? Professora Professora, primária também. Né? Inclusive, ela lhe mandou um beijo. Quando eu falei que ia entrar aqui, ela estava na aula, fez, manda beijo pra Sara. Dani, eu acho que é o mal de professor de educação infantil. Todo professor de educação infantil, a gente é meio assim, sabe? A gente tem mania de pormenorizar as ações, né? André, voltando aqui, você vai ter que falar um pouco do filme da Dani. Então, estamos de volta aí. Você está assistindo alguns curtas que fazem parte de um acervo muito bacana, não é, André? Sim, o áudio transvisual. Que é esse processo de formação que a gente conseguiu possibilitar não só o conhecimento técnico, mas também a realização da obra, né? Sim. O que é muito importante. Você está trabalhando com gente de diferentes pegadas aí, né? Você, por exemplo, está trazendo gente que a gente nunca conheceu, que a gente nunca viu, lá do Nordeste, e você trabalha com gente famosa do Nordeste. Mas que você também tem gente do Sul, gente do Centro-Oeste. Como que foi feita essa escolha? Como que foi sendo colocado tantos trabalhos? Como que isso foi sendo produzido? Okay. Esse processo de seleção do curso, Sara, eu acho que uma coisa muito importante quando eu decidi fazer esse curso, que era o seguinte: quem são as pessoas realmente que estão ativas dentro de movimentos, principalmente culturais e artísticos, e que buscam formação? E aí eu busquei a Laila Sá, que é uma atriz maravilhosa, bem premiada também do Ceará, e através da Laila, que tinha ido para essa primeira oficina, me disse: Laila, eu queria fazer um curso só para pessoas trans, você me ajuda? E a Laila, inclusive, virou madrinha do curso. E aí a gente começou esse processo de divulgação. Então eu divulguei primeiramente com a Laila, e depois fui divulgando esse curso através de outros alunos meus, tanto de curso de produção quanto de atuação, pessoas cis, pessoas que não eram trans, mas já estão dentro da arte. E isso foi reverberando do Brasil afora. E aí a gente trouxe pessoas, desde a Laila, do próprio Ceará, a pessoas como a Dani Barbosa, que fez o Bacurau, e também atriz de formação, dentre outros trabalhos que tem. O Bernardo de Assis, que agora é um único homem trans nessa novela das 7, Salve-se Quem Puder. Também estava lá o Bernardo, com outras pessoas que vieram, como a Chan, que é professora primária também, paraense, indígena, cabocla, que mora na Bahia, e que traz um filme maravilhoso chamado Iarauete, que ela estuda uma coisa que eu fui descobrir, aprender através desse curso, achei maravilhoso, que é sobre transancestralidade, que é o processo de pesquisa da Chance com esse Arauete, que é esse filme que ela traz, como a gente trouxe o Vinícius, que é um homem trans aqui do Rio, que fez uma animação muito fofa, um trabalho infantil, um filme infantil chamado A Meia, uma animação stop motion, que a gente trouxe com o Vinícius. Então, assim, a gente trouxe uma pluralidade de pessoas, até a Rani, que é negra, ativista desse movimento lá em BH, na cidade dela, Miss Plus Size BH, Miss Plus Size Trans BH, que faz um filme também sobre a mãe dela da pandemia. Então, assim, foi muito diverso esse universo, e a possibilidade era essa, não tinha uma seleção. Quem quisesse aprender estava aberto. Bacana. André, vamos aí de Iarauê ou vamos de meia? Agora eu fiquei curiosa. Poderíamos ir com os dois. Acho que os dois a gente pode assistir os dois, tanto a Meia como Iarauete. Então vamos lá. Vamos assistir um na sequência do outro. Manda aí, gente.
O mundo começa na água, princípio da encantaria. Aí é só depois das águas é que vem o tempo das plantas, raízes profundas que sustentam o mundo. E então, o tempo dos bichos. O problema é que caminhar com as duas patas fez a gente esquecer de muita coisa. Cheiro da terra, cheiro do mato. E depois de tanta maldade e mentira, nos ensinaram a desaprender que água e planta é o início de tudo. Brilhou uma estrela no oriente, clareou Jurema. Brilhou uma estrela no oriente, clareou Jurema. Jurema, Jurema, abre o caminho que eu quero passar. Há tantos nomes escondidos por trás da história que nos contaram. No verde cabe tudo e nos conduz novamente à linha do passado. Quanto tempo levou para uma folha ficar de pé? E por que insistem tanto em fazer esquecer? As folhas nos ensinam que o saber é muito, muito mais antigo. Arruda, vassourinha, mãe boa, folha de guiné, pataqueira, alecrim, comigo ninguém pode, manjericão, manjerona, espada de Ogum, quiioiô. Essa é a história que a gente não pode esquecer. Porque só quando se prepara um banho de água e planta é que a gente se lembra de quem a gente realmente é. Eu me banho não apenas para me limpar, cura do corpo. Eu me banho para me proteger na guerra. Quando a estrela e a lua se encontram, se escuta um esturro de dentro da mata. É preciso estar atenta. Não há tempo de ter medo.
Vocês tentaram me matar, mas nada fica e nada chega. Nem desgraça, nem peste, nem doença. Nenhum império do mundo vai comprar meu corpo. Nenhum império do mundo vai comprar meu corpo. Nenhum império do mundo vai comprar meu corpo. Eles tentaram nos confundir. Nada fica. Nem peste, nem doença, nem desgraça, nada fica. Eu não sou gente. Vocês tentaram me matar. Nenhum império do mundo vai comprar meu corpo. Uma alma é eterna. O espírito nunca morre. Nenhum império do mundo vai comprar meu corpo. Alguns me chamam ele, alguns me chamam ela, outros me chamam bicho do diabo, bichinha do capeta. Eles tentaram nos confundir, nos desarticular, mas quem encantaria nunca morre. Bichinha do capeta, bichinho do diabo. Eles tentaram me confundir. Eles tentaram me desarticular. Mas encantaria nunca morre. Encantaria outra coisa. Nem gente, nem bicho. Iwaraete. Nenhum império do mundo vai comprar meu corpo, tá me ouvindo? Mais duas obras maravilhosas, né? Que foram aí exibidas. Vocês estão acompanhando aqui a parte cultural 14ª Amped Sudeste, a gente fazendo um trabalho bacana. André Costa Pinto, que é aquele cara que ficou conhecido por ser o cineasta que idealizou aí primeiramente o filme Amanda e Monique, que traz histórias de duas mulheres trans, uma professora, uma prostituta, eu acho que é mais ou menos essa ordem. André, qual é a ordem? E quem é o que nessa hora para a gente poder entender como caminha esse universo? Vamos falar um pouco da sua primeira obra, que foi produzida há mais de 10 anos, né, André? Assim, Amanda e Monique hoje é muito complexo a gente falar sobre Amanda e Monique hoje, nesse sentido que a gente tá, porque uma era prostituta, outra era professora, hoje elas inverteram, uma virou professora, uma virou professora, outra virou prostituta, inverteram totalmente os papéis hoje, a Amanda e Monique,
mas é um filme que a gente tem que entender que, para esse momento que a gente está vendo hoje, é um filme datado. Assim, eu sempre gosto muito de dizer sobre esse filme, que é um filme de 2009, que naquele momento a gente ainda estava começando a conhecer um pouco mais, principalmente as pessoas transexuais dentro do cinema. Então, eu acho que hoje esse filme ele seria visto com outros olhos, principalmente, eu entendo totalmente, 10 anos depois, como a gente olha para esse filme, principalmente hoje, quando eu tenho acesso a ser uma pessoa mais politizada, quando eu convivo muito mais com pessoas trans hoje em dia, estou muito mais dentro da causa, podendo entender um pouco mais sobre isso. Então, eu entendo que esse filme é bastante datado, mas também entendo a importância que ele teve naquele momento, que a gente teve, principalmente quanto ferramenta pedagógica. Se eu pego hoje a quantidade de filmes, assim, é muito louco quando eu google Amanda e Monique no Google Universitário, porque a quantidade de teses, de projetos de mestrado, de graduações sobre o filme, artigos científicos sobre o filme, assim, é ampla, assim, nem eu imaginava que esse filme tivesse esse apelo, essa colocação toda. Esse filme, ele tem um impacto muito grande na Universidade Estadual da Paraíba, porque na época eu era aluno da Universidade Estadual da Paraíba, e esse filme, ele ganhou vários festivais em 2008, festivais nacionais, porque até aquele momento, os filmes, quando a gente falava de diversidade, eles só entravam nos festivais de gênero. Quando a gente foi para festivais gerais, que a gente trabalha todo tipo de obra, a Amanda e Monique começou a entrar e levar vários prêmios. E naquele momento eu voltei para a faculdade, porque eu estava me formando naquele ano, e na faculdade de comunicação da UEPB, na faculdade da UEPB, Universidade Estadual da Paraíba de forma geral, só se aceitaria fazer monografia. E quando a gente fez o filme, a quantidade de prêmios que ele tinha, não podia defender meu projeto final com aquele filme, a reitora propôs que fosse mudar do plano pedagógico. O filme ele é responsável por mudar o plano pedagógico da Universidade Estadual para poder aceitar outros trabalhos. Uau! André, a gente vai ver aí o filme, um pedacinho do filme, né, enquanto você fala. Queria que você falasse um pouco do filme. A gente sabe que é um filme datado, entretanto, eu não consigo assistir a Amanda e Monique sem me emocionar. Toda vez que eu assisto o filme, eu termino chorando. Queria que você falasse um pouco do filme enquanto a gente vê algumas cenas. Enquanto a gente vê algumas cenas do filme. O filme Amanda e Monique é um filme que eu posso falar de afeto nele, né? Porque a Amanda é minha prima, assim, e sempre foi minha melhor amiga desde a infância, mesmo antes do processo de transição. A gente sempre foi muito amigos, confidentes em todos os sentidos. E para mim era muito caro quando a gente chegava dentro da minha cidade, porque minha cidade ela é um oásis sobre a liberdade sexual perdida no meio do deserto, quando a gente fala disso, a questão da liberdade sexual que é muito ampla. Eu acho que isso deve-se muito ao processo de todo mundo crescer junto. A gente cresceu todo mundo junto, a gente acompanhou esse processo de transicionamento. E era muito louco aquilo que para mim era muito comum, que era meu tio, pai da Amanda, Silvio, que apoiava e abraçava a Amanda nesse sentido, e quando o mundo lá fora via essa relação entre os dois, as pessoas achavam aquilo totalmente estranho, o que era comum pra gente, o choque que isso trazia. E aí, quando eu entendi o impacto que aqui tinha nas pessoas, de ser aquele cara que era do interior, e que mesmo sem nenhum conhecimento sobre o que era transexualidade, sobre se era o pronome ele ou ela, como ele chamava Amanda, mas que ele dava afeto, e que o afeto que ele dava àquela pessoa era maior do que a qualquer forma, eu entendi, cara, eu teria que contar essa história através do cinema, porque era um filme que eu precisava falar desse afeto. Embora que às vezes ele chamasse a Amanda de ele, de ela, mas eu acho que para além de qualquer coisa, estava o afeto que esse pai dizia, se ela fosse um jogador de futebol, eu ia andar do mesmo jeito abraçado de qualquer forma. E tem uma coisa que ele me fez entender por que esse filme era necessário, que ele dizia o seguinte, que a Amanda só conseguiu ser professora e ser o que ela quisesse na vida porque a família se assumiu junto. E era essa importância de ter uma família que fosse a base, que você pudesse se assumir junto para ela ser o que ela quisesse. O momento essa visão que eu tive de Arthur como essa maneira feminina dele foi muito cedo. Ele era muito criança ainda, a gente percebe. Eu acho que todo pai percebe essa coisa. Eu sempre brinco com ele, que eu digo assim, que ele tem o corpo, ele nasceu homem, mas ele tem a cabeça feminina, então desde pequenininho que a gente via isso. Não tive um pingo de medo, nem quis mudar nada dele, não. Então, se a gente andava na rua, a gente andava abraçado, andava do mesmo jeito. Como se fosse... Pronto. Se ele fosse um jogador de futebol, ele ia andar do mesmo jeito como eu ando com ele. Eu não ia fazer diferença, certo?
Um dia eu cheguei para meu primo e disse isso. Esse menino, quando ele crescer, ele será gay, não tem... Eu não era tão... Assim, a gente não pode ser determinista assim, talvez. Nem hipócrita de esconder. Nós também hipócrita de esconder jamais. Eu seria até uma pessoa assim, boba, né? Eu nunca acho que a pessoa deve ser boba, não. A pessoa tem que ser assim, real. É nossa maneira de encarar o mundo, é assim, encarar com realidade, não é com mentiras. Porque tem pais que fica, talvez, com uma certa pressão de uma sociedade hipócrita, querendo que o cara seja o que a sociedade quer. Eu digo, não, você vai ser o que você quer. E eu sempre ajudei ele nesse ponto. Como quando ele era muito pequeno, não, que eu não ia chegar a isso para dizer isso, mas quando ele já estava bem definido mesmo, e você pode contar comigo em todos os momentos. Os pais têm muita responsabilidade nisso, porque os pais têm que assumir isso. Não é esconder, achar que é culpado, que como se fosse uma culpa. Isso é uma grande bobagem. Eu não precisei dizer isso, ele sempre soube que eu ia ser homossexual. Eu nunca precisei dizer a ele, chegar a dizer, pai, eu sou gay. Ele sempre soube que eu tinha essa linhagem de ser. Pelo jeito afeminado, de brincar com brincadeiras de menina desde criança. Ele jamais escondeu o sentimento dele. Por quê? Ele não escondeu? Porque tinha pessoas dando apoio. Esse apoio é natural de um pai responsável. Porque eu era responsável dessa maneira. As pessoas pensam que o pai responsável é o cara outra coisa. Não é. Eu acho que essa responsabilidade dá a oportunidade da pessoa ser feliz, sem estar dando explicação. Porque a gente sai muito junto, né? A gente sai para tomar cerveja e as pessoas olham assim, a gente até pergunta pra gente, pensando que eu estou namorando com ele. A gente conversa de mão dada e tal. Pai e filho, né? Ali a gente está discutindo assuntos. E eu já tive preconceito também, assim, não é? Até ele não estando presente, eu já tive assim, as pessoas ter preconceito com o homossexual. E eu chegar e eu dizer assim, eu tenho um filho homossexual. As pessoas tudo metendo o pau em homossexual. Eu digo, eu tenho um filho. Aí todo mundo para. Eu achava que eu não ia assumir que tinha. Eu não ia assumir que tem. Eu digo, peraí, eu tenho um e sou muito feliz com ele. E as pessoas acham a gente bonito por causa disso. O que vale em qualquer relacionamento é essa felicidade, essa maneira de você ser você. E respeitar os outros como eles são. Eu não queria que ele fosse um modelo Silvio, o pai dele. Ele tinha que ser ele, não importava. Eu fui pensando assim, hoje continuo pensando assim, e vou pensar assim até morrer. Eu acho que nós estamos quites. Ele jamais escondeu o sentimento dele. Por quê? Ele não escondeu? Porque tinha pessoas dando apoio. Esse apoio é natural de um pai responsável. E eu era responsável dessa maneira. As pessoas pensam que o pai responsável é o cara outra coisa. Não é. Eu acho que essa responsabilidade dá a oportunidade da pessoa ser feliz, sem estar dando explicação. Eu quero isso, eu vou fazer isso para lhe agradar ou desagradar alguém. Ai, André, é essa cena que me mata. Essa cena de ver Amanda, o pai e aquela igreja ao fundo. Essa igreja que durante muito tempo serviu como acalento para muita gente, que hoje volta a ser uma igreja que serve como ponto de violência para muitas de nossas vidas, né? Eu te agradeço muito. A gente está chegando ao fim dessa conversa muito boa que eu tive com você, mas vamos ver mais um curta? Esse aí? Vamos sim, vamos ver o curta da madrinha desse curso audiovisual, a pessoa que realmente brigou para que essa turma tivesse aqui, fosse todo gerado, que é um curta também que fala da história familiar de afeto, que é sobre a Laila Sá e a mãe dela, a Tiraci Futebol Clube, que eu acho que a gente vai fechar em grande estilo nesse processo. É um curta feito com o celular e falando sobre essa intimidade entre mãe e filha, e sobre esse processo de aceitação da Laila, que é como a Amanda é uma pessoa que também só deu certo porque a família se aceitou e assumiu junto. Então, eu acho assim que é muito importante a força, que é um curta que também me emociona esse da Laila. Bastante. Tiraci Futebol Clube.
Da minha casa, a impressão que eu tenho é que moro do lado de um estádio de futebol. Que todas as quartas-feiras realiza clássicos do futebol para uma única torcedora que sozinha grita por toda a torcida do Flamengo. Pra que isso, mãe? Até repetido é o jogo. Não é repetido, não. Não é repetido, não? Não, isso aí é o Olivier que tá passando de novo. Como é que tá jogando muito ruim. Ave Maria. Aí, ó, confusão. Falou alguma coisa, o Gerson da reação do Pará, que pode ter jogado o braço, porque o Gerson não mostrando o outro, o Vitor Catamaro bateu na bola, o Gerson não arremessou Pará no time do São Paulo. Essas jogadas de cartão foi muito engraçado. Um tomou cartão por Santo Grau, o outro tomou cartão e apontou o dedo. Numa porrada de mim. Um por Santo Grau, o outro que apontou o dedo. Essa coisa do cartão, vocês param. Até ali, claro, e palhaçada, foi onde foi pegando. E esticou, boa bola pro Santos, dava bola na linha, já foi forte. Felipe, foi a Arrascaeta, de novo, Felipe Luiz. Arrascaeta, Chorando, é? Mas é porque ele pagou. Menino Elvis, menino Elvis. Cadê Tiracê? Cadê Tiracê? E aí, o que temos hoje pro almoço? Uma colega, é? Não é pra tu me filmar assim não, que eu tô peladinha. Pelada como? Ai, nojo. Sim, barriga de fora. Oxi. Sexagenária. O que tem pro almoço hoje? É, buchada. Ah, é buchada? E esse frango amarelo? Esse frango aí é pra patroa. Olha, essa mulher, enquanto ela não deixa as panelas no espelho, ela não sossega. É impressionante. Pra que se vai sujar no outro dia, mulher? Tem que ficar areada, bem areada. Não gosto de nada. Areada. Areada aqui no Nordeste é uma pessoa também Perdida. desnorteada, perdida. Vocês sabiam disso? É o novo. Já tem algo pronto? Ó, tá vendo? As panelas são sempre assim. Um brinco. Uau! Quem fez a buchada, mãe? Eu. Cadê essa buchada? Eu tô vendo aqui. Frango frito.
Puxada é costurada, é? Era pra ser, mas como era muito grande, eu nem costurar um bocado de puxada. Foi todo. Mostrar o quintal da mãe Fogo. Tem acerola, gente, no fundo do quintal da Jiraci, ó. Estão vendo? Ah, deixa eu mostrar pra vocês uma frase de efeito. Por favor. Mãe, os boy ainda dão em cima da mãe. Oxi. Os novinhos também. Não, só mais os mais... Ah, tem alguns novinhos que são sem verão que ainda dão em cima. É? É. Se eu quisesse, dava pra comer, mas eu não quero. A mãe não gosta de carne nova, não. Não, não dá certo não, porque eles querem é... Só... Mas é bom assim, mãe. Self-service. É bom assim mesmo. Come e vaza. Não quero nada duradouro, eu quero é só curtir a vida. 12 anos que eu não pego um boy, ó. Ave Maria já tá virgem. Com certeza. Eu também já tá com uns 12 anos. Ai, coitado, 12 horas, se tiver com 12 horas. Menina, mesmo com a pandemia, mesmo não tendo jogo, ela lava os uniformes uma vez por semana. Ai, ai. Bolo de quê, Ana? Milho? A mãe é galinha, gente. Ela só gosta de bolo de milho. A mãe tá pescando do YouTube. Oi, amor, já tá em casa? Tá bom, amor. Boa noite, viu? Vou dormir. Beijo, fica com Deus. Olha o meu bolo, viu? Como tá mais bonito do que o daquela mulher. Não tá queimado, tá assadinho no ponto. Quando eu desenformar, eu vou mostrar pra vocês como o meu tá mais bonito do que o dela e tá mais fofinho. É porque tá quente, acabei de tirar do forno. Apresentar minha mãe através da minha lanche ocular é bem mais que mostrar a tradicional mãe solo. É falar de uma costureira que durante a vida inteira trabalhou até ganhar uma lesão no braço e passar a odiar esse serviço. Mas o coração continua sadio e todas as vezes que alguém pede um concertinho, ela nunca consegue dizer não. Ficou só um pouquinho apertada, aí mãe, ajeita aqui. Tá bom? Senta aí que a mãe vê se embaixo tá legal. E apesar de ser live, como ele é costas nua, eu vou... A mãe vai me ajudar a tirar os pelinhos das costas, que eu sou muito perfeccionista. Mesmo na câmera aparece. Pronto? Pronto. Olha a foto dos jogos. E volta quando, mãe? Só Deus sabe quando é que essa porra volta. Veja a hora. E por que o nome do time é Jiraci? Porque eu sou bonita e gostosa. Todo mundo gosta de mim. O time tem que ter meu nome. Time... Isso aí é a mãe novinha, é? É linda, né? É uma mulher bonita e gostosa, desde pequena, ó. Olha, menino, tinha essa foto do Lúcio. Bicha boa. Olha aí como a bicha é gostosa. Olha a foto do Lúcio. Lúcio morreu com a Covid, né? Cunhado velho. Passa, mãe. Ai, que linda. Eu e o David. Aqui eu já era mãe do David. É. 10 aninhos, já era mãe do outro, de um aninho. Olha, mãe, eu bem novinha. Já era uma garotinha. Menina. A senhora já sabia que eu era a Laila nessa época, mãe? Eu já desconfiava, porque eu dava minhas bonecas pra tu brincar, teu pai comprava bola, tu não queria. E acabou com minhas bonequinhas tudinho. E esse era o negão. Meu negão, da pomba doce. Seu Zé Maria. Bichinha boa, mãe? Ai, bote boa nisso. É
tão boa que eu não esqueci até hoje. Foi roubado da mãe, primeiro pela amante, depois por um ladrão de moto, né, mãe? Com certeza. Mas cheio de foto. Aqui é meu amor, aqui é meu... Seu Antônio. Meu homem principal, meu pai, que me ensinou tudo na vida. Por que o nome Tiraci? Porque Tiraci é gostosa. É a bichona do bairro do Bezerra. É linda, é maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Tem que ser Tiraci. Olha, pelo amor de Deus. Tá doida? Tá bom, vai. Peraí. Ficou bom o cabelo? Ficou. Tá ótimo, tá bom. Sai. Tá parecendo nada não. Sai, que Tô saindo aqui, eu vou te pegar aqui na toalha. Tá bom, sai. Mãe, aí se fosse pra mãe dar o pedaço de bolo, o primeiro pedaço de bolo pra quem a mãe ama, é o quê? Eu, o David, deixa eu ver, o time, o Fábio Júnior, o vô Antônio. Ai, não. Quem é que a senhora tinha que dar o primeiro Tá pedaço? pegando pesado, porque é só pessoas que eu amo. As bichas adotivas. Ai! Que foi o seu mordeu? Mordeu. Ei, pra quem é o primeiro pedaço de bolo? Ai, tá difícil, tu escolheu, tu pegou pesado agora. A mãe não ama mais o jogo de bicho, né? A mãe deixou o jogo de bicho de lado. Nem me lembro. Mas o cigarro a mãe ainda ama. Não deixa. Ai. Mordeu a mãe, Zeus? Ai, mordeu. Vem aqui, venha, peça não. desculpa. Não, você mordeu. Você mordeu, seu cagão. Ai. Já vou, que tá tarde. Tchau, mãe. Não, tá certo. Tá não. Vem, Zezé. Dá um beijo. Ai. Laila Rodrigues Costa. Com muito orgulho digo que uma pessoa maravilhosa. Sou suspeita para falar? Sou, porque sou mãe. Uma grande amiga, uma filha maravilhosa de quem eu só me orgulho. Uma filha que eu acho que toda mãe que tivesse ela como filho teria orgulho, porque ela é sensacional. Uma grande amiga, uma irmã para todos, uma grande pessoa. Qual a mãe não tem orgulho de uma filha dessa? Trans, mas isso não tira o direito dela de ser uma grande mulher. E é o que ela é. Para mim, ela é uma grande mulher. Laila Rodrigues Costa. Maria Iraci Rodrigues Costa. Maior chorona que já vi na vida. Cafezeira de mão cheia e louca para ser avó. Com um filho custando a providenciar um neto, mas lhe dando a alegria de vários gols em campo, já que sua filha não tem vocação para jogadora, nem para ser mãe. Tira-se. Ela só quer que tudo isso passe logo para voltar a ser feliz, fazendo a sua caminhada até o supermercado sem a máscara, que lhe sufoca e embaça os óculos, e voltar a sair 2 vezes por semana com suas bolas, redes e apitos e promover seus campeonatos de futebol em paz. Uau, aí a gente tem dois ícones, né? Uma mãe apaixonada por uma filha e por tantas outras coisas, e uma filha apaixonada por uma mãe e com toda a possibilidade de amor que é possível entre as gerações, sobretudo. Zé, não tenho palavras para te agradecer por sua generosidade, desde o primeiro contato, você junto, se colocando à disposição. Eu te conheci numa live com a professora Maílza Passos, e que é uma grande educadora, uma mulher de ponta,
que faz realmente a educação ganhar novos rumos. Eu quero mandar um beijo aqui para a Maílson, mas mandar um beijo grandiosíssimo para você, por sua generosidade, pelo seu tempo, pelo modo como você se articula conosco e para estar conosco sempre. Muito obrigada, viu? Faça suas considerações finais, por favor. Imagina, Sara, eu que tenho que agradecer, assim, nesse processo desse espaço, a gente poder, mais uma vez, estar debatendo, estar falando, sempre dizendo, assim, o que eu puder estar disponível, não só para ajudar, mas para aprender, porque eu tenho aprendido muito mais do que feito qualquer coisa nesse momento. A câmera tem me educado, muito, eu tenho me educado muito através dela, dessa câmera, principalmente nesse processo que a gente está falando da democratização do audiovisual, porque Glauber dizia uma coisa que era importante, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Eu acho que com o digital hoje a gente está vivendo com uma ideia na câmera e a mão na cabeça, nem sabe mais o que é que faz, nem para onde aponta a câmera, então a gente tem que começar a entender também o poder e a força que a câmera tem, e o áudio transvisual eu acho que ele me fez cada vez mais aprender e poder observar para isso, então agradeço bastante. Agradeço também, deixo aqui toda a minha admiração por você, por sua história, e por esse espaço que você abre aqui também. Sou um fã seu, assim, então sempre que puder também, quero estar junto, quero poder estar trocando com você, estou à sua disposição. E eu não podia terminar melhor. E aí, para finalizar, vamos ver mais obra desse incrível e grandioso André Costa Pinto. André, muito obrigado. Beijo para todo mundo que está em casa acompanhando aqui a 14ª Amped Sudeste. Um evento seu. Obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo. Momento Tom Grito, Islã das Minas e Carolina Maria de Jesus. Não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Carolina Maria de Jesus.